de que o CNJ abre investigação, então, aí relacionado a Sérgio Moro e a Gabriela Hart. Eu gostaria de te ouvir sobre todo esse processo, Pedro Serrano. É correto investigar, né? A gente já estava esperando isso, porque eu li o relatório, foi divulgado na imprensa a síntese do relatório feita pela correição, e realmente são graves lá as imputações, né? Nós tratamos disso aqui, inclusive, acho. E tem que investigar mesmo. O que eu acho injusto, para ser bem claro aqui, abre-se investigação porque há um indício para verificar, mas há um indício de falta de transparência e de descuido, vamos dizer, para usar uma palavra gentil, na gestão de cerca de 2 bi de reais aí pelos juízes da Lava Jato. Aí. Agora, o único juiz afastado do cargo até agora é o Apio. Por uma acusação, inclusive uma acusação falsa, como nós já demonstramos por perícia, etc. e tal, mas uma acusação dele ter ligado para um filho de um desembargador. Ele está afastado do cargo, gente, há 4 meses. A Gabriela Hart, que é uma dessas juízas que estão sendo investigadas por ter, vamos dizer, agido com pouca transparência, segundo a fala do ministro, é isso? Que dá na notícia? Pouca transparência e cautela, vamos dizer, na gestão dessa quantia imensa de dinheiro público, foi promovida há pouco tempo. O Apio está afastado. Ou seja, há uma impressão de que estão investigando a Lava Jato, mas não é verdade isso a rigor, porque há uma desigualdade no tratamento ainda imenso. Juízes acusados de terem tratado com pouca transparência mais de 2 bilhões de reais é promovido. O outro, porque fez uma ligação para o filho do desembargador, está afastado do cargo há 4, 5 meses. É uma absoluta injustiça e desigualdade no tratamento que indica que o sistema de justiça está querendo jogar os crimes da Lava Jato para debaixo do tapete. Porque se não quisesse, estaria tratando pelo menos com igualdade os investigados. Esses juízes estariam afastados, os que ainda estão no cargo. Né? Ou então, não afasta ninguém, que é o que eu proponho. Vamos fazer o certo, que é investigar primeiro para depois punir. Agora, o Apio, antes de ser investigado, já foi punido. Quer dizer, por quê? Porque, no fundo, a única coisa que ele fez foi... Ele é que foi que abriu esses processos. Isso tudo que está sendo falado hoje sobre Lava Jato, esses desvios que o CNJ está apontando, foi o Apio quem apontou. Foi o Apio que começou a investigar. Não é que começou a investigar, determinou que se investigasse. Foi quem verificou o problema, revelou o problema. Por isso é que ele está afastado. Agora ele está afastado. Né? Esses que criaram o problema estão no cargo, é promovido. Né? Então eu acho que é muito grave isso que a gente está vendo. Viu? Sinceramente, acho que não... Então eu estou falando isso que é para poder jogar um pouco de água fria. Olha que legal, estão investigando agora. Mas estão fazendo de um jeito torto. Estão tratando de forma desigual. O único homem aí que teve coragem, o único sujeito que o juiz que teve coragem de começar a investigar, pegar e fazer as coisas como a lei determina, está sendo punido, está fora do cargo há 4, 5 meses. Enquanto que uma dessas pessoas que estão falando aí que estão sendo investigadas por, vamos dizer, tratar de forma pouco transparente mais de 2 bi de reais, foi promovido agora. Então não é verdade que o sistema de justiça está apurando adequadamente o que está acontecendo. Não é verdade. Enquanto houver essa distinção indevida de tratamento, querer tratar o desvio de 2 bilhões de reais da mesma forma como que trata um telefonema para o filho do desembargador, ou, perdão, tratar de forma mais rigorosa o telefonema para o filho do desembargador do que desviar 2 bilhões de reais, pelo amor de Deus, isso não é sério. Né? Então a gente tem que ter clareza do que está acontecendo, para não entrar em lorota. Né? Não há como você desvincular hoje a investigação desse assunto sem o retorno de Eduardo Apio para o cargo. Não há como você falar que é sério isso. Uhum. E o CNJ negou o retorno dele, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a decisão do Toffoli que anulou a suspeição do Apio e depois esse pronunciamento em seguida do CNJ, né?
que manteve o afastamento do Apio da 13ª Vara Federal de Curitiba. Eu gostaria que tu analisasse essas duas decisões, por favor, Pedro. O que significa isso aqui para que os nossos espectadores, para que a gente compreenda em que parte está esse que processo? Agora começa a ficar complicado, que é o processo como um todo, né? Lá atrás, em junho, julho, quando eu entrei para advogar, nós formulamos um pedido no CNJ pedindo 3 coisas. Quem viu na época, se vocês recuperarem as minhas lives da época, vocês vão ver isso. Nós pedimos 3 coisas. Nós pedimos a realização de uma correção, que é essa aí, que o CNJ avocasse o processo contra a Apio, que as investigações que o TRF estava tocando contra a Apio fossem avocadas pelo CNJ, ou seja, o CNJ chamasse para ele a autoridade e o papel de investigar o juiz Apio. Né? E terceiro, nós pedimos que o juiz Apio retornasse ao cargo do qual ele foi afastado. Né? Num primeiro momento, o CNJ abriu a correição, nem necessariamente deferindo o nosso pedido. Várias pessoas tinham pedido, ele foi lá e abriu a correição. Então atendeu, vamos dizer, o nosso primeiro pedido foi contemplado, digamos assim. Os outros 2 não, ele negou a avocação do processo e negou retornar a Apio ao cargo. Nós, o que a gente fez? Fomos ao juiz, fomos ao ministro Toffoli. Entramos há um tempo com uma petição e recentemente com outra, né? Pedindo a extensão de uma decisão que ele tinha dado lá no caso Lula, etc., que tinha fundamentos semelhantes e tal, uma técnica aí, né? Aí o ministro Toffoli, atendendo essa demanda, determina a suspensão do processo contra a Apio, né, ressalvada a competência do CNJ para avocar esse processo. O que ele quis dizer é o seguinte: ou o CNJ avoca ou para de investigar o cara, porque o que nós falávamos, o TRF4 não é isento para poder investigar a Apio, porque a Apio é o homem que, é o juiz que iniciou as investigações contra a Lava Jato, e o TRF4 tem um monte de desembargador enrolado nesse assunto. Né? Tem juízes, a justiça do sul do país é complicada, é muito envolvida nos desvios da Lava Jato. Né? Então, o ministro Toffoli atentou a isso e deu essa decisão, para o processo contra o Apio, ressalvada a competência do CNJ se quiser avocar esse processo. E o CNJ avocou, mas o ministro resolveu manter o juiz Apio afastado. Agora veio a notícia de que o ministro corretamente abre investigações contra a Gabriela Hart e o Moro. Mas eu insisto, a Gabriela Hart está no cargo aí, aliás, foi promovida, está em juíza de segunda instância. Né? E o Apio está afastado. Quer dizer, é evidente que não há a mesma disposição, que não está se tratando de forma igual. Né? Então isso é complicado. Eu tenho um pouco de pé atrás enquanto o Apio estiver fora do cargo. Eu acho que não. A realidade é que você não está tendo uma investigação adequada com esse tipo de disfunção e de injustiça sendo praticado.